Para vocês entenderem o meu relato, é necessário que antes eu conte o que aconteceu no ano de 1947, na fazenda do meu bisavô, Antônio Andrade, e seu administrador e amigo, João Anselmo, mais conhecido como Janjão. Meu avô tinha uma próspera fazenda no estado do Pará. Ele, segundo falam, era um homem rude, mas muito honesto. Como disse, ele tinha um administrador que também considerava como seu melhor amigo. Ele confiava tanto nesse amigo que muitas vezes, quando ele estava viajando, era Janjão que ficava na frente de tudo, inclusive no poder de compra e venda de qualquer coisa na fazenda. Meu bisavô era casado com Dona Maria Aparecida, uma mulher muito boa e humilde, excelente parteira. Ela era responsável por trazer ao mundo metade daquelas crianças, tantas da fazenda quanto as do povoado próximo a ela. Eles tinham 3 filhos, 2 meninas de 12 e 10 anos e um menino, Carlos Alberto, de apenas 5, quando tudo aconteceu. Eles viviam confortáveis na enorme fazenda e, apesar de muito bem de vida, tratavam a todos com respeito e carinho. Um dia, uma criança sumiu da fazenda. Era uma criança bem pequena, filho de um dos empregados. Obviamente, meu bisavô colocou todos os homens para procurar, mas ninguém conseguiu encontrar a criança. A partir daí, várias crianças começaram a sumir, tanto na fazenda como nas proximidades dela. Os sumiços eram tantos que a polícia da capital foi chamada para uma investigação mais elaborada, já que a pequena delegacia do lugar não tinha estrutura para um caso desse tamanho. Durante as investigações, todos ficaram sabendo que os desaparecimentos já estavam acontecendo há muito tempo, coisa de mais de 10 anos. Mas, como aconteciam esporadicamente e com pessoas bem pobres, o caso não era levado tão a sério. Somente quando começou a acontecer na fazenda, meu bisavô ficou sabendo e denunciou os fatos às autoridades. Meu bisavô, assim como seu amigo e administrador Janjão, cultuavam uma religião de origem africana. Meu bisavô tinha até um quartinho para os seus santos. As investigações chamaram a atenção do jornal local, que logo mandaram repórteres para o lugarejo e para a fazenda. Começou então uns rumores que as crianças estavam sendo sacrificadas em um ritual por algum seguidor de alguma seita satânica. No começo, meu bisavô e sua família não deram bola para nada disso, mas quando meus bisavós se deram conta, o caso já tinha tomado uma proporção enorme e o nome do meu bisavô e da sua família já estavam manchados. Muito por causa das falsas notícias do jornal. Logo a população começou a se irritar com a família e, sem nenhuma prova, o povo revoltado invadiu a fazenda, colocando fogo em tudo e acabando com a vida de toda a família, inclusive as crianças. Menos a filha de 10 anos, Maria Clara, que se encontrava na casa da avó materna. Como os empregados da fazenda também achavam que a família era culpada, nada fizeram para combater a multidão enfurecida, deixando a família à própria sorte. Foi assim que, em julho de 1947, minha avó, Maria Clara, perdeu toda a sua família e teve sua casa destruída pela ignorância de uma população inteira
e de uma imprensa maldosa e sem nenhum comprometimento com a verdade, que se interessa somente em vender jornal, sem se importar com a destruição e imagem de qualquer um. Janjão, que era o administrador, ficou encarregado de reerguer a fazenda. E ele, como sempre foi um homem de confiança de meu bisavô, tendo inclusive procuração do meu bisavô em nome dele, assim o fez. Mas, ao invés de entregar a fazenda para a única herdeira sobrevivente, que era minha avó, ficou com tudo para ele. Minha avó, que estava tão desnorteada com tudo aquilo, e a família dela, por parte de mãe, por estar tão chocada com tudo o que aconteceu, demorou um pouco para descobrir que foram lesados por Janjão. E quando resolveram correr atrás do prejuízo, já era tarde. Minha avó cresceu com esse estigma de ser a filha do feiticeiro que sacrificava crianças e cresceu sem poder voltar para o lugar que nasceu. A família da sua mãe não desistiu de lutar pelos direitos dela e o caso ficou na justiça. Com o passar do tempo, as coisas foram sendo desvendadas. Ficou provado pela justiça que tudo foi armado pelo falso amigo. No começo, Janjão roubava as crianças e as sacrificavam para obter riqueza. Mas depois, vendo que não conseguiria nada, começou a levar de propósito as crianças da fazenda, pois queria que todos pensassem que fosse Antônio Andrade, meu bisavô. E foi ele que espalhou a falsa notícia que tinha sido meu bisavô. E também foi ele quem atiçou a multidão para acabar com toda a família. Ele só não contava que minha avó, Maria Clara, justamente na noite anterior aos fatos, fosse para a casa dos parentes maternos. Quando tudo foi desvendado, minha avó já estava com 18 anos e seus tios, irmãos da mãe, foram aos jornais para exigir uma desculpa por terem defamado a família. Mas isso não aconteceu. Janjão foi preso, mas ficou apenas 6 meses na cadeia. E quando saiu, os tios, inconformados, acabaram com a vida dele. Naquela época era assim, olho por olho. Minha avó recuperou sua fazenda, que não era mais a mesma. Estava improdutiva, caindo aos pedaços. Minha avó jamais voltou para lá, deixando o que foi uma linda fazenda abandonada por muito tempo. Minha avó casou, teve 3 filhos e uma filha, minha mãe. Minha mãe se casou e teve 5 filhos, entre eles eu. E quando eu tinha 10 anos, meu pai e minha mãe convenceram minha avó a deixar que eles morassem na fazenda. Eles queriam reconstruí-la. Nem minha avó e nem os irmãos da minha mãe queriam saber daquela fazenda, mas minha mãe e meu pai estavam dispostos a reconstruí-la. Minha avó acabou concordando e assim fomos todos morar na fazenda. Na velha casa, que um dia foi palco de tanto horror. Conheci o sobrenatural assim que cheguei naquele lugar. Como disse, estava com 10 anos e a primeira impressão que tive assim que coloquei os pés naquelas terras foi de puro medo. Um medo inexplicável, vindo não sei de onde. A casa estava muito ruim, sem condições de morar. Por enquanto íamos ficar na casa que seria para o caseiro, até que meu pai conseguisse reformar a casa grande. Logo na primeira semana, eu estava brincando com os meus irmãos, enquanto minha mãe fazia o almoço. Meu pai estava trabalhando na casa, junto com vários homens.
Me lembro de estar sentada no chão, de terra, com uma boneca na mão. Meus irmãos estavam correndo iguais uns loucos para todo lado. Então se aproximou de mim um menino. Ele se sentou ao meu lado e começamos a conversar. Ele era bem pequeno, parecia muito esperto para a idade dele. Ficamos ali conversando um pouco. Então, do nada, surgiu uma menina, mais ou menos da minha idade, e o chamou. Imediatamente ele se levantou e começou a correr na direção da menina. Eles foram andando em direção da casa grande. Eu achei que eles eram filhos de algum trabalhador que estava ajudando meu pai. Essa foi a primeira de muitas vezes que vi aquelas crianças. Na verdade, elas estavam sempre onde eu estava, incluindo no meu quarto. Então, a obra da casa grande ficou pronta. Nos mudamos para lá. E a partir daí, minha vida passou a ser um inferno. As duas crianças, que antes eram amigáveis, passaram do nada a sentir um ódio por mim impressionante. Foi aí que descobri de uma forma muito cruel que elas eram espíritos. Me lembro como se fosse hoje o dia que descobri. Eu estava dormindo quando fui acordada bruscamente pela menina. Ela estava acompanhada do menino e os dois me olhavam com muito ódio. Acordei meio sonolenta e perguntei o que eles queriam de mim àquela hora da madrugada. Então, com um sorriso macabro, eles entraram dentro da parede. Fiquei olhando sem entender, achando que estava sonhando. Então eles colocaram a cabeça para fora da parede e os rostos deles estavam todos deformados. Dei um grito de pavor. Meus pais e meus irmãos vieram ver o que estava acontecendo. Eu gritava, tremia, apontava para a parede, mas ninguém conseguia vê-los, só eu. E eles estavam rindo do meu medo, com aqueles rostos deformados. A partir daquele momento, eles passaram a me assombrar toda a noite. Ninguém acreditava em mim. Mas não eram só eles. Eu via de tudo naquela casa. Além das crianças, eu via um casal, um homem muito alto com roupa de boiadeiro. Eles eram cruéis comigo. Apareciam na madrugada, sempre com formas aterrorizantes. Só o casal era bom e sempre me protegiam. Eu estava no meu limite. E o pior é que ninguém acreditava em mim. Mesmo meus pais e irmãos falando que eu estava mentindo, percebi mudanças neles. Cada um à sua maneira estavam se comportando estranhamente. Meus pais, que nunca brigavam, viviam discutindo. Meus irmãos assustados. Ninguém falava mais com ninguém. Vivíamos acordados, aterrorizados. Eu era a única que falava que via espíritos. Ninguém falava sobre isso, mas eu tinha certeza que todos viam, só que não falavam e ainda diziam que eu estava mentindo. Vou falar somente das coisas que eu via, apesar de descobrir mais tarde o horror que todos passaram. Mas falarei somente das coisas que eu via. As crianças eram as que me aterrorizavam mais. Acordava com alguém me chamando e em cima da minha cama, bem ao meu lado, eu via só a cabeça deformada da menina, rindo, e aos pés da cama, o corpo dela sem cabeça. Via o menino no teto me olhando, então ele pulava em cima de mim. Via o homem vestido de boiadeiro se arrastando pelo chão, entrando embaixo da minha cama. Quando eu ia olhar, lá estava ele,
com uma boca enorme, sorrindo freneticamente. Então ele vinha se arrastando e subia na minha cama. Às vezes, minha mãe me chamava e quando eu ia, não havia ninguém. Via vultos, ouvia vozes horríveis. Eu pedia para minha mãe desesperadamente para ir morar com a minha avó. Estávamos todos no limite. A gota d'água aconteceu em uma sexta-feira. Estava muito calor. Eu brincava no quintal, então ouvi minha mãe me chamando. A voz dela vinha da direção do rio. Fui até lá e vi minha mãe tomando banho, toda feliz. Ela disse: "Vem, filha, a água está ótima." Eu não sabia nadar, mas nem liguei. Minha mãe estava tão feliz e ela estava lá, né? Pulei na água e fui na direção da minha mãe. Eu achei que ela estava no raso, mas quando pulei na água, pareceu que ela estava bem mais longe. Então ela disse: "Vem, filha, dê a mão para a mamãe." Ela esticou a mão e eu a segurei. Nesse momento, escutei uma gargalhada muito alta. Então já não era mais minha mãe que estava ali, e sim aquele homem horrível vestido de boiadeiro. Tentei largar a mão dele, mas não consegui. Ele começou a me puxar para longe da margem do rio. Eu não sabia nadar. Comecei a me debater, a gritar por socorro, quando percebi que estava me afogando. Tentei lutar de todas as formas, mas o homem não me soltava. Fui perdendo as forças e a última imagem que me lembro, antes de ficar inconsciente, foi a figura de um homem correndo e pulando na água. Acordei no hospital e, para meu espanto, descobri que fiquei 3 dias em coma. Tamanho foi a gravidade do que me aconteceu. Não quis mais voltar para aquela casa. Do hospital, fui direto para a casa da minha avó. Meus irmãos já estavam lá. O homem que eu vi correndo foi meu pai, que veio me salvar. Dias depois, quando já estava bem melhor e acomodada com toda a família na casa da minha avó, sentamos todos na sala para discutirmos o que faríamos sobre a casa, pois todos não queriam mais voltar para lá. Foi então que todos contaram suas experiências terríveis que tiveram ali. Todos me pediram desculpas. Falaram que sabiam que eu falava a verdade, mas fingiam não acreditar, achando que assim tudo passaria. Mas não passou e só piorou. As experiências deles eram iguais e até mais terríveis que as minhas. Vou falar aqui apenas a última, a que aconteceu com o meu pai e como ele soube que eu estava me afogando. Ele conta que estava para tomar um banho, quando do nada apareceu um casal no banheiro e pede para ele correr para o rio. Ele já tinha visto aquele casal andando pela casa, mas ainda assim se assustou muito e o casal estava angustiado. Então ele saiu correndo e me viu afogando. Esta fazenda ainda está na minha família. Ficamos morando na casa da minha avó por muito tempo, pois meus pais gastaram o que tinham e o que não tinham na reforma da casa, e no final minha avó tinha razão. Aquela casa, depois da tragédia, não podia mais ser habitada, a não ser por aqueles que já estavam lá e se recusavam a sair. Esse é o meu relato. Obrigada por contar. Beijos de luz. Tchau, noturnos.